Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Gratidão pela presença de vocês e gratidão também a quem está nos acompanhando na gravação, nos áudios. E hoje nós temos, então, a nossa continuação do estudo sobre a canção da oração, que nós estamos concluindo, nós estamos na terceira parte. E hoje, na sessão 2 da terceira parte, é uma parte que fala da cura, e nós já vimos na primeira sessão, primeira aula, sobre a cura, a introdução e a causa da doença, que a causa está sempre na mente, ela jamais está no efeito físico que nós percebemos aqui, porque a nossa consciência está fora da mente, e nossa consciência só percebe os efeitos, ela não consegue perceber a causa que está na mente, e por isso que nós precisamos da ajuda de quem está na mente para nos trazer isso, primeiramente para a gente praticar, mesmo que a nossa fé não esteja forte nisso, e se estivesse, nós não poderíamos estar sujeitos a doenças, mas é a prática que nos leva à experiência de voltar a ficar cientes da verdade que está na mente, ou de como que funciona na mente. E é na mente, então, que está a causa da doença, e é lá que também está a cura. Mas para nós captarmos ou compreendermos, ouvirmos a saber o que é a cura, também na mente pode haver a cura falsa e a cura verdadeira. E é sobre isso que Jesus vai nos trazer nessa sessão de hoje, que é a sessão 2, que fala justamente cura falsa versus cura verdadeira. Assim como o perdão pode ser para destruir quanto para salvar, a cura também. A cura ela pode ser para destruir ou para salvar o nosso ser de quem nós realmente somos, do Cristo. E por isso que é tão importante que tenhamos consciência para sabermos detectar o que é a cura falsa e não nos enganarmos com ela, levando ela por cura verdadeira. Então, isso será o nosso estudo de hoje, e para isso nós convidamos ao Espírito Santo, e eu convido vocês também a se unirem a mim nesse propósito. Nós podemos nos preparar para isso na nossa mente, na nossa vontade. Quem sentir, quiser se preparar respirando profundamente, isso apenas para trazer a atenção ao que realmente importa, que é colocarmos a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo. E com essa meta nossa, isso nos dá o direito e já nos coloca na mentalidade que irá nos ensinar a nós, como tomadores de decisão, nos ensinar a diferenciarmos o que é a cura falsa, que é a versão do ego para a cura, onde ele coloca toda a sua valorização, todo o seu tesouro, mas com o propósito de se auto-perpetuar, com o propósito de que realmente a cura verdadeira da mente não aconteça, porque diante dessa cura, o ego, que na realidade não é nada, é uma crença apenas, é uma ideia falsa, diante da cura da mente, da cura verdadeira, ele deixa de parecer que existe. Então, o ego não conhece a mente verdadeira, mas ele sabe, ele desconfia que aquilo que o fez, pode a qualquer momento retirar a sua fé nele e ele deixa de existir. Então, o ego teme a cura verdadeira e tenta de todas as formas nos convencer de que a cura falsa é a cura, porque dessa maneira ele nos manda procurar por cura sem nunca realmente acharmos.
apenas perpetuando a existência dele, dessa crença de separação, que é o ego. Então, para ajudar a clarear isso, nós temos hoje essa sessão, então, de cura falsa versus cura verdadeira, na página 18 da canção da oração. E ela inicia aqui dizendo que a cura falsa, ela meramente faz a pobre troca de uma ilusão por outra melhor. E melhor está aqui entre aspas, por quê? Porque, na verdade, não é a cura ainda, é apenas uma diferenciação, ou é apenas uma graduação dentro do que é falso. Então, ela troca uma ilusão por outra melhor, um sonho de doença por um sonho de saúde. Lembrando que aqui o ponto não é nem a doença, nem a saúde, é o sonho. A mente continua sonhando, não ciente do seu ser, não ciente da sua realidade. Então, sonhos de doença, os sonhos de saúde, para a consciência individual, podem fazer a diferença, um sonho de cura, ao invés de um sonho de saúde, ao invés de um sonho de doença, mas para a realidade crística, ambos ainda são ilusórios, ambos ainda são sonhos e ambos ainda não trazem a memória de Deus, embora que nós temos o direito ao sonho de saúde, porque uma condição de saúde nos coloca em condições melhores, vamos dizer assim, entre aspas, melhores, para conseguirmos alinhar o nosso pensamento à nossa real vontade. A dor, ela pode ser tão forte a ponto de nos impedir, ou quase impedir, ela não consegue fazer isso, mas nos atrapalhar muito para nos ajudar a nós tomarmos a decisão pela cura. Então, a, a questão, então, aqui não é nós dizermos que tanto faz cura, sonho de doença ou sonho de saúde. Claro que é melhor um sonho de saúde, mas a questão aqui é que nós não queremos parar nisso. O sonho de saúde, ele deve ser um efeito natural da cura verdadeira, e não uma meta em si. Essa que é a questão. A questão não é que nós deveríamos ser indiferentes à saúde ou à doença, não é essa a questão. A questão é que o Filho de Deus, ele tem por direito ser, ser totalmente livre de doenças, porque Deus não criou a doença, Deus não criou o sofrimento ou a dor, mas nós não devemos tomar algo que é separador e uma contraparte disso como sendo a nossa meta. Então, o sonho de saúde, ele deve acontecer e irá acontecer no momento que acontece a cura verdadeira na mente. Então, esse é o ponto. E é aqui que está a diferença. A cura falsa, como ele vai explicar adiante, ela traz uma sensação de melhora, ela até traz um alívio temporário, mas por não curar a causa da doença, ela sempre está livre para se manifestar novamente, sob a mesma forma ou sob outra forma. Já na cura verdadeira, o sonho de saúde, ele não está sujeito a desaparecer para dar lugar ao sonho de doença novamente. E continuamos aqui, então, no 1.2. Isso pode ocorrer nas formas mais baixas da oração, combinada com perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. Então, nas formas mais baixas da oração, nós vemos que nossa oração, embora que aparentemente nós possamos pedir por aquilo que nós achamos bom, mas ainda é uma oração por separação, porque ela ainda vê a doença, ela vê a separação, ela vê o irmão separado por si, e mesmo com uma ideia bem intencionada de ajudar o irmão, essa oração ainda que vê o irmão como doente, que acredita que o irmão esteja doente,
condena o irmão a ser isso, a ser separação. Assim, a cura falsa também, ela ainda não nos traz um real benefício. Só a cura falsa pode dar lugar ao medo, de modo que a doença estará livre para atacar outra vez. O que de fato ela faz? Porque na cura verdadeira, a causa que trouxe a doença desaparece e sem a causa não há mais razão para o medo. Na cura falsa, pode haver uma troca, sim, por aparente cura, mas como a causa, que é a crença de separação de Deus, ela continua em aberto, a causa do medo também continua em aberto. E o próprio medo, cedo ou tarde, levará a melhor e trará de novo o efeito da doença, da mesma forma da anterior ou de outra forma, mas independente da forma, trará novamente a experiência da doença. Por isso que a cura falsa, ela justamente ela fracassa porque ela não acaba com a razão do medo na mente. Não é um medo que nós estejamos conscientes daqui, não é os medos que nós sentimos aqui, que pode ser medo de doença, medo de escassez, medo de solidão, não é esse tipo de medo consciente, é um medo subjacente a isso tudo, o medo primeiro, aquele que está na mente, e lembrando que nós projetamos a nossa consciência para fora da mente para aparentemente fugirmos desse medo. Então, esse medo continua intacto na cura falsa. Então, o sonho de doença pode ser transformado em sonho de saúde, mas o medo da mente continua ali. No 4, a cura falsa, de fato, pode remover uma forma de dor e doença, mas a causa permanece e não deixará de ter efeitos. Não deixará de aparecer novamente a causa da mente. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo. Essa causa foi o primeiro pensamento, foi o efeito do primeiro pensamento de separação. Aquele pensamento, entre aspas, inocente, de fazer algo a mais para oferecer a Deus, mas fazer algo a mais sem Deus, o único oposto a isso, e Deus é vida, é desejar a morte. Então, a causa que traz a morte para o nosso sistema de pensamento, para a nossa mente, isso continua a trazer seus efeitos aqui. Ainda esse mesmo desejo pela separação, o mesmo desejo pela morte, embora que essa morte aqui, ele não está falando da morte física, porque dentro da consciência individual, ninguém quer morrer, sendo que se identifica num corpo, então ninguém quer deixar o corpo, mas não é esse tipo da morte, é da morte da separação do Cristo, de ser esse algo a mais além da criação de Deus, de acreditar que existe um ser que somos nós, uma consciência, e que essa está a parte de Deus, e essa que reivindica a vida para si, e essa não quer morrer, e, portanto, ela acredita que precisa vencer o Cristo para ela viver. E com esse desejo, a morte é uma certeza, pois a oração é respondida. Se nós lembrarmos no primeiro nível da oração, a oração por separação, o único ponto importante é saber que toda oração é respondida no nível em qual ela é feita. Se na nossa mente ainda existe o desejo de ser diferente de como Deus criou, ou de ser uma entidade à parte de Deus, uma entidade própria, então o desejo por separação ou pela morte, ele continua existindo, e como a oração sempre e necessariamente responde ao nível que ela é feita, nós vamos continuar experienciando na nossa mente isso que nós conhecemos aqui de morte. Então, é o desejo pela morte, né?
e com esse desejo à morte, é uma certeza, pois a oração é respondida, mas existe um tipo de morte aparente que tem uma forma, uma fonte diferente. Então, seu ego nos ensinou que o fim, que o nosso fim é quando termina o corpo, que essa identidade individual, ela começa no nascimento do corpo e termina com o fim do corpo, e isso é tido como a morte não só do corpo, mas nossa própria morte. Existe um modo diferente de compreendermos esse tipo de morte. Ela não vem devido a pensamentos que magoam e a uma raiva furiosa contra o universo. Aqui nós já encontramos também nessa frase a causa das mortes no mundo. Então, as mortes dentro do sistema não curado da mente, dentro da cura falsa, ela sempre vem devido a pensamentos que magoam e uma raiva furiosa contra o universo. Uma raiva furiosa que tem o seu nascedouro na ideia de separação de Deus, quando pela primeira vez nós, como consciência, nós damos conta que se nós somos algo à parte de Deus, então o que fizemos de Deus? O que fizemos no nosso lar que era em Deus? Então, isso gerou, então, uh, esses pensamentos que agora ferem, que magoam e que ao mesmo tempo sentem uma raiva furiosa de tudo no universo. E isso traz como efeito o que nós consideramos de morte aqui no mundo. Mas o outro tipo de morte, ele meramente significa que chegou o fim da utilidade do funcionamento do corpo. Nós já vimos várias vezes que o Espírito Santo reinterpreta tudo que o ego fez. Seu ego nos fez, para nós, para a nossa identificação, um corpo físico e psicológico, o Espírito Santo usa agora dessa mesma crença no corpo físico e psicológico como nosso instrumento de comunicação. É através desse mesmo corpo ainda que nós vamos aprender a reconhecer a nossa realidade em Deus. Então, com isso, o que acontece? O corpo tem uma funcionalidade diferente para nós. Ele não é mais a nossa identidade, ele não é mais o nosso ser, mas ele, enquanto ele tem serventia para o aprendizado, o Espírito Santo o utiliza como nosso meio de comunicação. Quando finda essa utilidade, quando o corpo já não tem mais funções para isso, quando ele não alcança mais essa utilidade, o que acontece? E assim ele é descartado como uma escolha, do mesmo modo como alguém joga fora uma roupa que já não usa mais. Então, nós percebemos que findou a utilidade do corpo, ele cumpriu bem a sua missão enquanto necessário, mas se agora ele já não atende mais isso, nós podemos agradecer pelo tempo que ele foi útil e simplesmente largá-lo. Ele não é o nosso ser. Deixar que daquilo de onde ele veio o leve. Então, ele afinal era só um recurso temporário. Ele nunca foi mesmo o nosso ser. Ele apenas nos serviu e agora, unidos ao Espírito Santo, ele nos serviu para nós voltarmos a estar cientes dos pensamentos da mente e aprendermos que nós ainda temos a escolha dentro da mente de voltar a nos unificar, de nos unir ao nosso ser, e enquanto o corpo servia para isso, ele era bem-vindo, findo a sua utilidade, nós simplesmente, como ele diz aqui, o descartamos. Isso é o que a morte deveria ser. Uma escolha quieta, feita com alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Isso não é uma versão de morte
totalmente diferente da versão de morte do ego, onde o ego clama por justiça e por escassez e por injustiça de lhe faltar agora esse instrumento de comunicação, esse ser. Então, fim da utilidade do corpo, não tendo mais essa serventia para o aprendizado, porque ela completou isso, nós podemos escolher, como ele diz aqui, uma escolha quieta, feita com alegria, uma escolha que nós não fizemos sozinhos, nós a fizemos unidos na mente do Espírito Santo, na mente curada. Juntos fizemos essa escolha de, se o corpo não tiver mais utilidade, deixamos ele de lado, deixamos ele desaparecer no nada de onde ele surgiu, que é o que também acontece no ego, mas no ego ele é dado através da dor, se dá essa morte. Aqui, esse largar do corpo se dá através da alegria. E se sente a paz na mente, porque o corpo foi usado de forma benigna, não foi usado para atacar o nosso ser. Porque se o corpo é usado para ser a nossa identidade, ele está atacando o Cristo com isso, porque a nossa identidade ainda é o Cristo. E o corpo não foi usado pela mente para atacar. Então, a paz nisso. Nós, então, agradecemos ao corpo por todo o serviço que ele nos prestou. Então, há uma gratidão, sim, embora seja aqui ainda ilusão, mas o corpo, enfim, serviu para nós voltarmos à nossa consciência, ao nosso ser. E isso nos causa gratidão. Então, por isso que agradecemos ao corpo pelo serviço que ele nos prestou, mas estamos também agradecidos, pois terminou a necessidade de caminharmos no mundo dos limites, e de tentarmos alcançar a Cristo em formas escondidas, visível no máximo em belos vislumbres. Então, o corpo, nós sabemos o quanto ele é limitante. A mente é totalmente abstrata e limitada. A mente tem o alcance de saber de tudo. O corpo, não é preciso dizer o quão limitante o corpo é, o quanto é pequena a experiência de conhecer algo que se tem quando se usa os meios através do corpo. Então, quando termina a necessidade de caminhar no mundo de corpos, quando nossa consciência se eleva para o nível da mente e ela se torna mais abstrata, ela conhece agora a todas as partes da mente, não só especificamente apenas a uma que estava restrito a um corpo, mas ela conhece a toda a mentalidade e assim ela conhece a todos os irmãos, a tudo que aqui aprisiona a vida, essa mente passa a conhecer, e aí ela fica ilimitada. E aí é nesse nível da mente que nós alcançamos novamente a visão de Cristo. Passamos a ver de novo com os olhos de Cristo, e isso, enquanto nós estivermos identificados com o corpo, é no máximo, como ele diz aqui, visto em belos vislumbres, que são os instantes santos. Os instantes santos, nós deslocamos nossa consciência dos limites da individualidade e temos uma abertura para a nossa consciência maior. Mas quando nós elevamos a nossa oração de modo a que ela já não é mais aprisionada e, portanto, ela não está mais aprisionada ao corpo, já não necessitamos mais de corpos, como Jesus não necessita, como nenhum dos iluminados necessita, embora que, se houver necessidade, alguém de nós, para que seja visto em corpos, essas consciências podem ainda projetar corpos, mas isso é totalmente feito com o propósito apenas da comunicação, não para ser o próprio ser.
Então, quando a nossa mente atinge esse momento, ela já está acima também da limitação do corpo. Agora podemos olhar para ele, para o Cristo, né, sem antolhos, sem essas limitações que os antolhos são limitações à vista física, os animais usam para limitar a visão, para olharem só para frente. Então, nós não precisamos mais do corpo que também limita a nossa vista, na luz que aprendemos a contemplar outra vez. Então, sem os corpos, isso para quem transcendeu a própria identificação com o corpo. Não é a fuga do pensamento de suicídio. Aqui é uma transcendência, quem vai à mente do Espírito Santo e se identifica e vê nessa mentalidade que ele próprio é essa mente também. E aí ele sabe que ele não é uma limitação. É com essa liberação que ele se vê acima do mundo dos corpos, dos limites dos corpos, e agora passa a aprender contemplando a luz outra vez. Passa a estar ciente dos pensamentos de Deus outra vez, e não mais os pensamentos da culpa que a ideia de separação de Deus causou à nossa mente. Chamamos a isso morte, mas é liberdade. Então, transcender a ideia de ser um corpo físico, deixar o corpo para trás, para ser continuamente com essa mente de Cristo, com essa mente do Espírito Santo, ou o nosso próprio ser, isso não é morte, isso é liberdade. Ela não vem em formas que parecem ser impostas na dor sobre a carne, que não a quer, mas como um sinal de boas-vindas que é dado com gentileza à liberação. Então, largar no corpo a quem está transcendendo a ideia de separação de Deus, largar o corpo é um sinal de boas-vindas à gentileza e à liberação. O fim do aprisionamento, chegou o fim do aprisionamento. Não precisamos mais das correntes que nos aprisionavam, que nós mesmos fizemos. Então, nós damos boas-vindas, deixando o corpo deixando o corpo para trás, para ele voltar a desaparecer, porque a sua função, dada pelo Espírito Santo, sua nova função, foi alcançada. Se houve cura verdadeira, essa pode ser a forma na qual a morte vem, quando chega o momento de descansar por algum tempo de um trabalho feito e terminado com contentamento. O sonho de vidas em corpos, ele chegou ao fim. Então, quando isso acontece, essa forma de morte pode ser esta que venha, onde a gente larga do corpo, que de qualquer maneira, pelo ego, também tem data certa para ser largado, mas agora com contentamento e com gratidão, e sem a necessidade de vir a se aprisionar novamente, sem a necessidade de voltar a ter uma consciência diminuta ligada apenas a um único corpo. Então, voltar a estar ciente novamente da mente e dos pensamentos reais, dos pensamentos de Deus, do Espírito Santo, que são os nossos próprios pensamentos. Os outros pensamentos, os individuais, os aprisionados, na verdade, nem são nossos, também foram dados pelo ego, e nós já não os queremos mais. Então, há um contentamento de largar isso tudo. Agora vamos em paz para áreas mais livres e um clima mais gentil, onde não é difícil ver as dádivas que as dádivas que demos foram guardadas para nós. Então, aqui completa a nossa aprendizagem.
Uma vez que nós não estamos mais aprisionados à limitação do corpo, nós podemos seguir agora para áreas mais livres e um clima mais gentil, onde nós podemos aprender com o Espírito Santo que, na verdade, nós nunca deixamos o céu e o nosso irmão está nos aguardando no céu. Então, é onde Deus pode dar o último passo, porque nós não temos mais nenhum aprisionamento. Nós não temos mais nada que se interponha entre a nossa consciência e Deus, porque o corpo é uma limitação que o ego colocou entre a nossa consciência e Deus, porque o ego, ele só existe com a crença de que ele é real. Então, para nós acreditarmos nele, ele nos deu a ideia de que nós somos um corpo e nós aceitamos essa ideia quando nos aprisionamos ao corpo e assim passamos a sentir as dores e a morte do corpo como sendo a nossa. Mas quando isso é transcendido, quando compreendemos que a nossa vida nunca dependeu de algo físico, de algo limitado, porque a nossa vida, ela é uma dádiva de Deus, ela foi criada por Deus na sua extensão. Então, quando isso vem a fazer sentido na nossa mente, nós passamos a liberar o corpo dele ser algo que ele nunca foi, dele ser uma identidade nossa, dele ser um corpo para ser a nossa identificação. E nisso, nós não precisamos mais agora de corpos, porque estamos cientes novamente da mente e dos pensamentos gentis que o Espírito Santo guardou para nós, que na mente nós vemos que, na verdade, são nossos próprios pensamentos reais. Nós mesmos, junto com Cristo, o Espírito Santo e nós, como um só ser, que não há diferenciação nisso, nós apenas estávamos equivocados em quem que nós somos. No momento que nós lembramos do ser Cristo que nós somos, não há mais diferenciação, não há mais Espírito Santo, ou Cristo, ou Deus, mas há sim o Criador e a criação. E eles cantam a canção da oração infinita de gratidão a Deus pela criação, e Deus responde pela gratidão, pela criação que nós fizemos em seu nome. E essa criação é infinita no céu. E nisso há o estado de graça do céu. E aqui, quando nós superamos já essa primeira fase de elevação, vamos chamar assim, o primeiro nível da oração, que é aquela que nós ainda estávamos aprisionados ao corpo, para uma oração mais elevada, onde nós nos unimos em mente, nós já não precisamos mais do corpo, nós já o deixamos descansar, deixamos ele de lado com gratidão, e agora sim estamos prontos para esses ares mais livres e esse clima mais gentil, onde o medo desaparece, porque o medo não tem mais causa, porque é nesses ares que nós entramos em comunicação novamente com Cristo e com Deus. E assim não há mais razão para o medo, não há mais razão para voltarmos atrás e fugir numa consciência individual e pequena e aprisionada, sujeito a dores e morte. Pois Cristo está mais claro agora, sua visão se sustenta mais em nós e a sua voz, o Verbo de Deus, é nossa com mais certeza. Então, a sua voz, o Verbo de Deus, os pensamentos de Deus, que são a totalidade dos pensamentos de Cristo, são a totalidade dos pensamentos de Deus, esses voltam a serem acessados por nós, eles são mais nossos novamente. Nós passamos a ter mais certeza neles. Então, essa visão de Cristo fica mais clara, e nisso o mundo todo é perdoado pela nossa crença equivocada de o
termos feito para ser uma oposição ao céu, para ser um lar diferente de Deus. Essa passagem gentil para uma oração mais elevada, um perdão benigno dos caminhos da terra, só pode ser recebida com gratidão. Então, aqui a oração da mente, ela fica mais elevada, ela fica mais abstrata e mais próxima do Cristo, porque ela não tem mais as limitações físicas que o mundo físico contempla. Então, aqui o perdão, ele passa a ser benigno, porque ele libera a terra de ser o oposto do céu. Ele libera todas as coisas da face da terra, delas servirem com o propósito de fazerem ou de criarem um novo céu à parte de Deus. Então, liberado disso, a terra passa a ser um sonho feliz. E a isso também o curso chama de mundo real, que ainda é aqui na ilusão, mas com uma oração onde mentes em uma oração mais elevada contemplam de volta ao mundo e não veem mais nada condenável nele, porque nada do que não seja em conformidade com pensamentos amorosos permanece nele. Só o que veio do amor permanece nesse mundo, porque o Espírito Santo, quando fez a sua cura do mundo, ele, diante da visão dele, o que era oposição a Deus desapareceu, e o que tinha, então, resíduos de Deus, do amor, ele os transformou em condição de céu. Ele os salvou, os guardou em forma de bênção para serem transformados em criação, para nos acompanharem. Portanto, não há sacrifício algum em deixar o nível mais baixo da oração, o nível da separação, e sim, dentro dessa passagem gentil, essa oração, que é a comunicação da nossa mente, que agora se vê novamente em comunicação com a criação de Deus, e assim ela volta a lembrar de Deus, ela, enquanto ainda está aqui, ela olha de volta para o mundo, como ele diz aqui, mas ela vê gratidão pelo que ela percebe. Contudo, antes disso, a cura verdadeira tem que ter vindo abençoar a mente com o perdão amoroso dos pecados que ela sonhou e depositou sobre o mundo. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que o mundo não nos faz nada e nunca fez nada. É a nossa mente que projetou para o mundo funções de nos ferirem, para nós nos punirmos a Deus. Quando isso finalmente é reconhecido e visto como totalmente indesejável, nós largamos disso, e aí a cura verdadeira, ela tem espaço para acontecer. É nisso que a cura verdadeira pode vir e abençoar a mente com o perdão amoroso dos pecados que a própria mente sonhou e depositou sobre o mundo. Não é o mundo que fez os pecados. A projeção do que acontece no mundo é anterior ao mundo, é na mente. E a mente agora, não vendo mais nenhum propósito para a culpa e para a punição e para a separação, ela deixa de projetar isso. E apenas o que é amoroso permanece no mundo. Então, vem a bênção através do perdão. Então, a cura verdadeira é esse processo. É essa permissão que o perdão desfaça tudo aquilo que a mente equivocada havia projetado para o mundo, porque agora a mente não está mais equivocada, portanto, ela não está mais em medo, e ela está em estado de gratidão, porque isso, de fato, que ela havia acreditado nunca foi real. É como nós despertarmos de um pesadelo, o alívio que dá em descobrir que esse sonho não era real. Então, o mundo nunca foi real mesmo,
O sonho de corpos nunca foi real, o sonho de morte nunca foi real. Era apenas um pesadelo que a mente havia projetado para espiar-se da própria culpa da mente, para fugir da dor da mente, sentindo a dor em doses individuais. Então, agora, seguindo no 4:3, agora os seus sonhos são desfeitos na quietude do descanso. Então, a mente descansa agora na última parte da aprendizagem, antes de Deus dar o último passo, agora a mente descansa em paz nessa certeza. Agora o seu perdão vem curar o mundo e ela está pronta para partir em paz, tendo terminado a jornada e aprendido as lições. Aprendido as lições de que nada do que ela pensou que fez foi possível fazer. Ela nunca afrontou a Deus, nunca se separou de Deus, jamais fez um mundo de sofrimento e de dor, ela apenas sonhou que fez isso. Então agora ela está quieta, em contentamento e permite que o perdão, então, agora, o perdão, porque dentro do sonho, certamente que há as projeções de culpa, e elas trazem a dor e o sofrimento, a morte, e isso tudo, então, agora é desfeito, é curado, a partir de uma mentalidade de paz. A Júlia levantou a mão, por favor, só abrir o microfone. Oi, Língua. Tá dando para Oi. me escutar bem? Eu tô com fone de ouvido. Tá dando para me Oi? escutar? Tá dando para me escutar bem? Sim. Parecia que estava cortando um pouco, mas experimenta um pouco. Peraí. Agora melhorou? Melhorou, agora melhorou. Não, eu achei importante lembrar, Ing, quando ele fala aí de aprender as lições, né? Ele fala alguma coisa assim nesse sentido. E muitas vezes, às vezes, né? A gente tem diante da cena, pensar assim, o que eu tenho que aprender aqui, né? Que lição que eu tenho que aprender aqui, né? Como se a cena tivesse alguma coisa ali que eu tivesse que aprender com aquela cena, né? E não é isso, né, que Jesus está trazendo, porque muitas vezes pode haver essa confusão de assim, eu tô aqui, parece que eu tô nessa experiência aqui e agora tem coisas que eu ainda preciso aprender. Tem muito isso no espiritismo, né, que eu fazia antes. Leituras, enfim, estudava o espiritismo e tinha muito essa ideia, né, de que tem alguma coisa aqui ainda que eu tenho que evoluir, que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer, né, e essas lições que Jesus traz é justamente o desaprender, né, é sempre assim, não tem nada nessa cena que eu preciso fazer ou aprender, eu preciso ver essa cena como irreal, né, essa é a lição, é desaprender isso que tu falou, né, que eu sou um corpo. Então, diante de cada cena, eu me reconheço na existência, né? Então, eu não sou esse corpo. Então, é isso que eu tenho para aprender e ensinar para mim mesma. Esse observador ensina e aprende para si mesmo, e não a cena, né? A situação ou as pessoas envolvidas têm alguma coisa a aprender, né? E sim esse reconhecimento de que não tem nada a fazer mesmo, né? Só esse reconhecimento de que tudo já foi resolvido, como foi a lição de hoje, né? Só tem um problema, e esse problema é um problema de percepção de existência, né? E ele já foi resolvido, né? Jesus já trouxe isso, né? Através dessa mensagem, ele fez esse reconhecimento por todos, né? Então não tem nada que precisa ser feito, precisa ser aceito, né? Eu preciso aceitar que esse problema já foi resolvido, né? Que o Filho de Deus nunca mudou. Então é só isso que é preciso fazer, né? Obrigada por trazer isso, Júlia, que acreditar, como você disse, que tenha lições a aprender aqui, é uma confusão de níveis. Então, de fato, é bem isso que você trouxe, Júlia, que essas lições, elas são para a mente que aprendeu que ela é separada de Deus, ela precisa desaprender isso na mente.
Então, não há nada a se aprender aqui, mas é essa aprendizagem de finalmente aceitar a condição real e não uma condição imaginária, porque a condição de separação é uma condição imaginária. Então, essa é a lição a ser aprendida pela mente. Então, obrigada por reforçar isso para nós aqui e por não permitir que o ego bote a sua colherinha aqui e traga culpa de novo, dizendo que as coisas que acontecem aqui na insanidade ou nesse mundo que tem as lições em si. Então, obrigada. Isso, obrigada. Seguindo aqui no 5, então, nós estávamos falando aqui de largar, né, de subir o nível da oração para uma oração mais elevada, onde ela já não mais se identifica apenas com uma consciência individual com o corpo e ela perdoa o mundo. E isso não é morte segundo o mundo, pois a morte é cruel através dos seus olhos apavorados e toma forma de punição pelo pecado. Acho que todos nós aqui, antes do curso, já tínhamos experiências de morte do mundo, então sabemos o quanto o mundo considera a morte algo cruel. Largar o corpo dentro do sistema do mundo é uma coisa apavorante e uma punição aos pecados, uma punição que a mente acredita que ela deva sofrer isso porque ela matou a Deus, porque ela afrontou. Então, o mundo não compreende esse tipo de liberação da qual aqui nos foi trazido aqui nessa nova forma de ver a morte. Como poderia ser uma bênção assim? Então, se a morte fosse mesmo uma punição aos pecados, como que ela poderia ser uma bênção? Quem que poderia almejar esse tipo de morte? E como poderia ser recebida com boas-vindas, se não pode deixar de ser temida? Então, uma mente não curada ou que busca a cura falsa, ela não tem como não temer a morte. Então, como que ela poderia dar as boas-vindas à morte e perceber a bênção que é a morte? Que cura pode ter ocorrido nessa visão de algo que é meramente o abrir do portão para uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade? Então, vejo aqui aqui de novo que Jesus está dizendo, que é essa nova forma de morte, que é de agradecer pelo tempo útil do corpo, e quando fim dessa utilidade, largá-lo com gratidão. O que é isso? Isso é um abrir do portão para uma oração mais elevada. Isso é permitir que a mente eleve o seu nível de oração, ou seja, que ela fique consciente mais do que a individualidade, novamente do ser Cristo, que ela deixe de estar sonhando que ela é um personagem. E então isso é o abrir do portão para uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade. Então, é uma justiça nós liberarmos o corpo de ser a nossa identidade, liberar o corpo desse papel que ele não pode assumir, e por isso que ele tem que estar sujeito à doença e ao sofrimento, à dor e à morte. Então, nós o liberamos em justiça quando vem a cura verdadeira. A morte é um prêmio e não uma punição. Isso é um fato. Então, no mundo de Deus, na mentalidade certa do Espírito Santo, na nossa consciência real de cada um de nós que ainda somos como Deus nos criou, a morte é um prêmio e não uma liberação, e não uma punição. É um fim de um aprisionamento, é uma liberação. Mas tal ponto de vista tem que ser trazido por uma cura que o mundo não pode conceber.
Então, é uma cura que não vem de nada desse mundo. É uma cura que vem dos próprios pensamentos de Deus, vem do Espírito Santo. Não há cura parcial. O que apenas troca de ilusões não fez nada. Então, a cura do ego, que é aquela que troca um sonho de doença por um sonho de saúde, simplesmente não fez nada à mente, porque a cura ou ela é ou ela não aconteceu. Se existir ainda um resquício de doença, não é cura, ainda é doença. O que apenas troca de ilusões nada não fez nada, o que é falso não pode ser parcialmente verdadeiro. O que é falso. Não tem como salvar aspectos dele e dizer, não, mas a metade dele é verdadeiro. Se estás curado, a tua cura é completa. O perdão é a única dádiva que dás e queres receber. Então, no céu, no céu não há cura, mas no céu, a criação. Aqui, no universo da cura, quando a cura vem, a única coisa que ela faz aqui, já que aqui não é a realidade, ela dá o perdão. Então, o, o equivalente à criação no céu, aqui na condição de sonho ainda, onde a cura se faz necessária, o equivalente à criação no céu é perdão, aqui. Então, muitos se perguntam quando vêm falar sobre criação, e em vários lugares do texto e nos exercícios se fala de criação, mas a criação é só uma condição de céu, mas o equivalente, então, aqui é o perdão. Então, perdoar ao propósito pelo qual todas as coisas na separação foram feitas. E nisso, todas as coisas feitas aqui ficam liberadas desse propósito e passam a ser santas. E nessa condição, na santidade, elas ficam prontas para Deus dar o último passo, para transformar a percepção em conhecimento novamente, para transformar novamente aquilo que foi feito aqui com a limitação para a criação, para o ilimitado do céu. A cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Então, a cura falsa, ela sempre está limitada ao corpo, tanto ao corpo físico quanto ao psicológico também. As ditas doenças mentais ou psicológicas também ainda é um corpo, apenas com outra forma de estrutura, mas ainda é individual, ainda é limitante. Então, essa cura do corpo, ele sempre deixa a enfermidade sem qualquer mudança. Por quê? Porque a causa da enfermidade é um pensamento faltoso da mente, é um pensamento de pecado da mente. E isso fica ainda em aberto, e por isso que essa enfermidade da mente, ela pode ser projetada novamente para dentro do mundo dos corpos. Ela pode dar uma trégua temporária, e o mundo chama isso de saúde, que a saúde foi restabelecida. Mas a qualquer momento ela pode novamente atacar, como diz aqui. E em última instância sempre trará ainda a morte cruel em aparente vitória da separação sobre Deus. A Marília levantou o braço, por favor. Oi, Ing. Oi. Essa parte aqui, né, que Jesus está falando sobre a cura falsa, né, e a gente utiliza muito isso achando que é um corpo. Então, assim, fica muito fácil de identificar na prática quando a gente observa que os pensamentos de cuidado para o corpo é sempre dentro de uma identificação. Não que você não vá ter os cuidados, mas sempre lembrando que essa não é a sua identidade em Deus. Então, assim, é muito prático quando a gente, por exemplo, você vai
fazer um alimento, ou você vai sair. Hoje mesmo eu me peguei observando esse pensamento. Quando eu fui sair, o sol estava muito quente. E aí eu pensei, vou esperar o sol ficar mais fraco, né? Não preciso sair agora. E logo eu vi que tinha um pensamento assim, de proteção do corpo, de identificação, como se eu fosse aquilo ali. A minha vida depende, eu estava sendo, de alguma forma, sendo atacada pelo sol. Então, eu fazendo daquilo um pecado, né? Que nem Jesus fala. Eu estava tornando aquilo um pecado porque eu estava colocando poder, né? Identificação sobre aquilo. E aí, imediatamente, eu reposicionei que aquilo ali não era a existência, né? O Filho de Deus não pode ser afetado, ele não sofre. E não é o Filho de Deus Marília. Marília não é o Filho de Deus, Marília é uma ilusão que está sendo desfeita nessa consciência. Então, é muito prático quando a gente começa a usar esse observador e aplica o perdão imediatamente a todas as coisas. Então, sim, eu até reposicionei naquele momento e fui mesmo assim. Falei, não, vou assim mesmo nesse momento. E poderia também ter ido depois. A questão não é o que faz ou deixa de fazer na forma, mas é esse lembrar o tempo todo, né, que a existência, ela foi criada perfeita, ela não pode ser atacada, né? Então, quando esse observador ele aceita o nada real pode ser ameaçado, ele aplica, ele está o tempo todo lembrando de Deus, lembrando da existência, né, que não pode sofrer e que não está contida dentro de um corpo. Então, eu quis trazer aqui essa experiência. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Marília. E o ponto alto da tua experiência foi justamente dar-se conta que tanto fazia, tu poderia ter protegido o corpo como teu instrumento de comunicação, não pegando aquele sol, ou pegando ele também não era ataque, porque você não é isso. Você ainda é o ser tal como Deus o criou. Então, essa lembrança, Marília, que você trouxe. Obrigada por compartilhar da tua experiência. A Sumara também levantou a mão, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Só uma pergunta. Após a cura verdadeira, é normal você ficar só nesse estado, assim, de gratidão, de paz? Parece que você não consegue nem observar, parece que nada existe isso aqui, entende? De fato, eu só consigo chorar, só consigo agradecer. E, lógico, veio um pensamento hoje, mas isso vai acabar. Eu falei, não, aí que eu alimento mesmo, sabe? E vem muita imagem na minha cabeça, tipo pessoas que morreram já, né, pessoas que estão distantes de mim, até mesmo imagens que eu não conheço. Isso é normal? São lições que você pode ter, mas não lições pelas imagens em si, mas sim a cura traz essa gratidão, mas nós vamos para áreas mais leves de continuar elevando a nossa oração. Então, o próprio sentimento de ter vontade de chorar ou de ter essas lembranças ainda é indicativo de que a jornada da cura está continuando, mas agora ela está continuando com mais leveza. Então, são estágios normais, sim, e continuando com essa disponibilidade ao Espírito Santo, ele continuará, porque em tudo que você descreveu ainda tem uma consciência de você e de um mundo, né? Você ainda não é o mundo, e em última instância, nós nem o mundo já não seremos mais, já nem mais é possível ver o mundo. Mas eu diria assim, efeitos naturais, e nós podemos nos surpreender muito com os efeitos diferentes que vêm à medida que nós permitirmos que o perdão nos traga novas experiências. E o perdão praticado está te trazendo novas experiências, né, Sumara? Então, isso pode nos surpreender, sim. É normal ser surpreendido nisso. E gratidão por essas experiências, e seguimos abertos ao Espírito Santo para completar a cura verdadeira, para completar o processo. O Márcio também, por favor. Eu só acho importante a gente lembrar aqui, e aí você me colabora aqui comigo.
essa expressão da Sumara ela é bem importante, assim, ó. A gente precisa lembrar que a criação de Deus, ela não chora, ela não tem emoção. Cristo não chora. Cristo não fica feliz nem triste. Cristo é assim como Deus é, né? Então, nós aqui, e emoção, essas emoções, isso que nós sentimos no corpo, são reflexos de interpretações que nós fazemos ainda através de um sistema de pensamento separado, e através disso, o corpo, ele tem uma reação biológica, neuromotora, neurobiológica, enfim. A gente estudou isso há pouco tempo. Então, isso o corpo, ele está sempre experimentando uma reação biológica, cognitiva, e eu não lembro agora a outra coisa que a gente estudou lá. Então, olha só, toda vez que nós nos emocionamos diante de alguma coisa de um curso em milagres, e está tudo bem, não entendam isso como se isso não devesse acontecer, mas isso vai cada vez acontecendo menos, eu me emociono porque eu estou dizendo que estava faltando alguma coisa e agora eu tenho. Então, isso ainda vem de um pensamento de falta. Eu estou emocionado porque eu ainda não estou me auto-reconhecendo verdadeiramente. Essa emoção vem de um lugar assim, ó. Então, um exemplo, sei lá, faz conta que aqui a Ing está fazendo a live e eu me emociono, eu começo a ter vontade de chorar. Tá tudo bem. Esse choro pode representar uma gratidão por estar acessando algo que antes eu não conhecia. Mas isso ainda vem de um pensamento de separação. Eu ainda me identifico separado da fonte, por isso eu choro. Uma percepção totalmente corrigida, uma mente curada, que é o que a Ing está dizendo aqui, não tem expressões como essa. Ela não chora. Ela se sente grata pelo autorreconhecimento e por fazer parte de uma única mente com todos. Mas uma consciência verdadeiramente alinhada com o Espírito Santo não vai chorar. Ela não tem essas emoções. Essas emoções são naturais da consciência do observador ainda interpretando a separação, sabe, Sumara? Então, não é que está errado, você está fazendo uma mudança de mente, você está fazendo uma mudança de percepção. Então, é natural eu me sentir grato, porque é como se eu estivesse soltando alguma coisa que eu não sou. Então, vem essa emoção, mas essa emoção ainda é a interpretação da separação. Ainda é assim, ó, me faltava alguma coisa e agora eu estou conseguindo. Então, essa emoção também serve para o perdão. Não é isso, Ink? Isso, e o que o Márcio está descrevendo também é o que acontece, a cura também, ela para a nossa experiência, devido a nossas resistências, ela também é como uma escada, assim como a oração se eleva, a cura se eleva junto com o mesmo nível da oração. E no topo nós somos o estado de graça em Deus, já não há mais isso que o Márcio descreveu. Então, são meios intermediários, tanto é que nós vimos na aula anterior que o próprio curso nos diz para nós não enfatizar demais a cura. A cura é só a cura é só um testemunho de que o perdão aconteceu, para nós não endeusarmos isso. Às vezes nós endeusamos isso e nisso nós nos aprisionamos novamente, porque estamos dando realidade, como o Márcio muito bem explicou, a um sistema de pensamento de escassez, de falta, e não ao sistema de pensamento de Deus, que é tudo em tudo. Mas são os níveis, é a nossa mentalidade que está subindo os degraus da cura. Nossa oração está se elevando, mas nós precisamos estar cientes de que é apenas isso, não é ainda o céu, mas é isso, é o estágio e está tudo normal nisso, mas nós não nos limitamos a isso, não ficamos presos a isso. Somos gratos às experiências boas, mas simplesmente isso. Então não precisa segurar o choro, Sumara. Pode chorar. Né? Quando vier essa emoção, é totalmente natural. Às vezes a gente até fala, nossa, estou sentindo uma coisa aqui. Porque realmente essa mudança de percepção, ela também faz com que o corpo tenha reações. Só que eu preciso lembrar que o que está acontecendo é a mudança da percepção. Isso que o corpo ainda está aqui experimentando, vem de um observador que acreditou que lhe faltava algo. Então agora não me falta mais, olha como eu estou feliz. E isso também, como a Ing explicou, faz parte dessa escada, mas também é uma ferramenta de perdão. Foi por isso que nós estudamos sobre as emoções há pouco tempo atrás ali. Mas agora que você está estudando, logo você chega nisso aí. A Sumara, ela faz muito pouco tempo, Ing, que ela está em um curso de milagres. E ela já chegou nessa única instância, assim, sabe? Ela já chegou seguindo você, estudando ali com a gente. Então, isso vai ficar mais claro, Sumara, ao longo do percurso aí.
Obrigado, Enki. Obrigada. Mais alguém tinha apertado ali na mão, mas retirou, eu não consegui ver quem que era, é só chamar de novo. Foi a Sandra Mara. A Sandra está aí. Ou já foi respondido, ou só apertar, só abrir o microfone, Sandra? Eu estava só conhecendo a plataforma, Ah, tá, como funciona, é a certo. primeira vez. Mas fica à vontade também quando sentir de participar. Obrigada. Obrigada. Seguindo, então, aqui no 6, a cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Então, é isso que a gente já viu. Essa é a cura falsa. Então, ela age só no campo físico e emocional daqui, mas ela não vai ao primeiro nível, que é o da mente, só pega o nível da projeção separada daqui da individualidade. Ela pode ser mantida em xeque por algum tempo e podem existir períodos de breve descanso enquanto ela espera para cobrar a sua vingança do Filho de Deus. Então, aparentemente, a cura falsa, a cura do ego, ela pode trazer períodos de breve descanso, que aparentemente a vida é boa, que tudo está dando certo, mas isso até voltar-se para a vingança do Filho de Deus, até trazer de novo a morte. Contudo, não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-lo escuro e sem consolo. Então, quando que a cura falsa deixará de ter poder sobre nós? Quando nós retirarmos toda a fé nela e colocar no substituto de Deus para os sonhos maus. E quem que é o substituto de Deus para os sonhos maus? O mundo curado, ou o sonho feliz, o mundo real. Então, esse mundo, que é um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-lo escuro e sem consolo. Então, por isso que o curso fala tanto no mundo real, ou no sonho feliz, que é um substituto aqui na ilusão para o mundo da separação, para o mundo do ego. Ainda é ilusão, ainda é sonho, mas já é um sonho, uma ilusão que não ataca a Deus. Então, até que esse mundo real seja a única realidade da nossa mente, e isso acontece quando nós colocarmos a nossa fé somente nele, em nada mais do mundo do ego. Finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa que está pronta, para dar-lhe as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse e ainda espera apenas por ele. Então, depois do mundo real, ou do sonho feliz, aí vem é o fim das experiências, é o fim do sonho, e nós voltamos em consciência novamente ao nosso lar, à casa de Deus, que estava pronta quando Ele nos criou, muito antes do tempo parecer que existe, e que nos espera para ser reconhecido quando o tempo deixará de existir, de parecer que existe, e a única realidade, a eterna a casa de Deus, o nós unos a Deus. Então, a cura verdadeira, ela nos deixa nesse substituto. A cura verdadeira, a própria palavra cura, já percebemos que ainda é separação, ainda é do mundo do sonho, porque no céu não há nada de curar, a ser curado. Mas a cura verdadeira, ela nos traz nesse mundo substituto, do mundo de separação, do mundo da culpa, do mundo do pecado. Então, a cura verdadeira ainda é um sonho, mas é esse sonho que não se opõe à realidade de Deus, e a nossa mente não se oporá a Deus dar o último passo, a transformar de novo a percepção
em conhecimento. Então, isso nós tínhamos aqui sobre cura falsa versus cura verdadeira. E na próxima sessão nós teremos separação versus união, onde continuaremos nesse mesmo tema para diferenciarmos, para que isso se torne prático para o nosso dia a dia. Nós já tivemos também interações até aqui, mas estamos abertos agora para mais interações. Mais alguém que gostaria de trazer a sua contribuição ou perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade. A Júlia, por favor. Oi, Ingrid. Oi. Tem uma coisa que a gente viu ontem, a gente fez na imersão com o João, a gente fez um resumo sobre o capítulo 19. E aí tem uma parte em que ele fala qual o indicativo aonde essa cura, né, está acontecendo, essa cura na percepção está acontecendo. Quando essa percepção ela está sendo corrigida, ela não está sendo corrigida só para essa imagem aqui, né? Vendo essa imagem aqui como irreal, né? O João trouxe até. Quando assim, eu também, né? Eu não estou vendo um eu aqui, então eu também não estou vendo outros lá fora, também não estou vendo o mundo. Então, é uma coisa que eu achei importante, que assim, os indicativos de que se eu ainda trago preocupações, né, por exemplo, dos familiares, né, se eu ainda tiver, ok, eu tô vendo esse corpo aqui, se tem alguma expressão de qualquer coisa nesse corpo, uma dor, enfim, e eu vejo isso como falso, não me identifico com isso, eu também tenho que estar vendo isso lá fora, né, eu também tenho que estar vendo isso lá fora como falso, né, se eu vejo alguém doente, se eu vejo alguém, sei lá, alguém que caiu, a minha filha que ficou doente, por exemplo, né? Eu também vejo isso como irreal, né? O Filho de Deus não está passando por isso. E aí eu tomo as providências que for na forma, né? Vou dar, assim, um remédio, vou levar no médico, enfim. Mas a preocupação não vai estar ali, porque a vida, eu não vejo mais a vida em corpos, né? Eu vejo a vida só na existência, né? Então, esse foi um indicativo que ele trouxe que achei importante lembrar aqui também. Obrigada. De lembrar que a nossa mente, ela está acima da individualidade, né? E o que eu vejo para mim é o mesmo que eu vejo sempre no irmão. Então, eu posso ver ainda como uma moldura as coisas acontecendo na vida do irmão e na minha própria, mas o conteúdo já não é mais essa moldura. O conteúdo é os pensamentos da mentalidade da mente certa, os pensamentos de que ainda sou tal como Deus me criou. Então, obrigada por essa contribuição, Júlia. Obrigada. Mais alguém quer trazer alguma contribuição? Ou alguma dúvida a sanar? Não? Bom, então eu vou encerrando aqui o nosso estudo, encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão ao Espírito Santo.